Dizem que quem canta reza 2 vezes, então eu vou convidar todo mundo para cantar o Pai Nosso com a gente. Pessoas lindas e simpáticas, boa noite. É esse o seu nível de simpatia? Não é mais, não? Pessoas feias e antipáticas, boa noite. Deixa de ser mentiroso, mentirosa. Meus amados, honra-me e emociona-me
retornar à Franca, rever amigos, fazer amigos, estudar, comungar com a espiritualidade, especialmente neste ano 2014, quando a comunidade espírita mundial comemora uma efeméride das mais belas, das mais tocantes, o Sesc Centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Não me será possível, nesta noite, cantar toda a beleza desta obra, mas fica o desejo de que as nossas ponderações nos auxiliem de algum modo. Obrigado. Jesus Cristo, todos ouvimos este nome. Em torno de Jesus Cristo, um paradoxo. O homem mais comentado e menos conhecido. Ele e o Evangelho ainda permanecem desconhecidos. Devo dizer que Jesus não é mais o seu nome. Trata-se, em verdade, de uma convenção humana, porque o Cristo está em uma condição evolutiva tamanha que prescinde do nome. Ele não possui mais personalidade, máscara, persona no latim. Nas regiões em que ele transita, os espíritos são conhecidos pela vibração. E sendo ele um Cristo, vibrações crísticas. Qual a idade de Jesus? Não se sabe. E ao que tudo indica, ele não nasceu na nossa galáxia. A nossa galáxia, segundo dados científicos, tem aproximadamente 15 bilhões de anos. Nós, mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de anos. Portanto, quando nascemos, há 1 bilhão e tanto, a galáxia talvez tivesse entre 13 e 14 bilhões de anos. E Jesus não teria tido tempo em 14, 15 bilhões de anos de realizar a sua evolução ao ponto de chamar a si, a 5 bilhões, a formação, a responsabilidade por formar este planeta. É muito provável, pois, por este raciocínio, que ele seja filho de outra galáxia, tornando-se um Cristo muito tempo antes do surgimento do nosso sistema solar. Quando o denominamos como governador espiritual do planeta, esta informação procede. E conquanto não seja pouco governar um planeta,
devo afirmar a todos que Ele é mais, muito mais, que o governador espiritual do nosso planeta. Porque o nosso orbe faz parte de um séquito em torno da estrela que denominamos Sol, e há uma interdependência entre os planetas, de tal maneira que nosso Senhor Jesus Cristo, para governar a terra, necessita entender-se com os outros cristos planetários de, por exemplo, Marte, que faz divisa conosco a 60 milhões de quilômetros, Saturno, Vênus, etc. E um dia, Ele deliberou vir ter conosco. Comentamos, as religiões todas referem-se ao nascimento dele, e se esquecem de mencionar a extrema dificuldade, o esforço sobre-humano que ele fez para corporificar-se entre nós. Os dados são variáveis, mas algumas correntes filosóficas asseveram que Jesus demandou 4.000 anos para, da sua condição crística, materializar-se ou corporificar-se ou encarnar-se entre nós. E os espíritas, fazendo um parênteses, precisamos reciclar o conceito de mundo espiritual, para perceber que na realidade são mundos espirituais. O Cristo não saiu de uma condição extrema para outra, assim, sem tempo, sem esforço, sem trabalho. E segundo as melhores tradições dos mundos espirituais, o Cristo foi se condensando. E à medida em que se condensava, estagiava numa faixa do mundo espiritual, ou num dos mundos espirituais que circundam o planeta. E ali, naquela faixa evolutiva, pregou o Evangelho, viveu-o, até o momento em que pôde condensar-se um tanto mais, e foi, entre aspas, descendo, até que pudesse encarnar entre nós. E algumas informações que nos chegam por mediunidade confiável, o Cristo não teria dado como completa a sua missão quando expirou na cruz, reapareceu aos discípulos e estagiou com eles por 40 dias. Conta-se que Jesus adensou-se um tanto mais e encarnou nas trevas, e ali pregou o Evangelho. E depois de um período de estágio nas trevas, adensou-se ainda para pregar o Evangelho nas regiões abismais, de tal maneira que o seu amor não mediu sacrifícios, renúncias, para poder apresentar o Evangelho para todas as faixas evolutivas, de tal modo que na minha fé ingênua ouso afirmar, e você não precisa concordar, ouso afirmar que não houve alma vinculada à terra que não tenha visto nosso Senhor Jesus Cristo, ouvido nosso Senhor Jesus Cristo,
que com certeza terá tido 1000 possibilidades para multiplicar-se e apresentar-se a toda a gente, e de maneira direta e muito humana na construção da frase: para o que peço vênia a ele e a vocês. Ele deve ter olhado nos olhos de cada um e dito: olha para mim, você está me vendo? Guarda este rosto, guarda esta voz. Eu sou o seu amigo, o seu irmão, o seu companheiro, o engenheiro, o arquiteto, o paisagista, o geógrafo, o matemático, o físico, o químico, o astrofísico do começo. Eu sou o que sou. Eu sou Jesus para você, o teu Cristo, o teu irmão. Eu sou o que você será, como eu fui o que você é. Então ele chegou aqui, e todos conhecemos pelas tradições e narrativas evangélicas a sua história. Ele nos veio para trazer o Evangelho. E encante-se como eu me encanto, e pasme-se como eu me pasmo. Antes de pregar a nós o Evangelho, ele terá pregado o Evangelho aos seres angélicos, aos espíritos nobres, superiores. E eu fico a me perguntar: meu Deus, mas que evangelho é este que ele pregou aos anjos? Então, amados, com todo respeito e com o preâmbulo feito, eu estou autorizado a dizer que o evangelho que não conhecemos e consequentemente não sentimos e consequentemente não aplicamos, é um arremedo, é uma caricatura, é a resenha da síntese, do resumo do evangelho cósmico que permeia todas as vidas. Ele nos trouxe o evangelho, e para discorrer sobre ele precisaríamos de 2 requisitos que não possuímos nesta noite: da parte do orador, competência bastante, e de outra parte, tempo suficiente para abordar. Mas o seu evangelho veio e, como sabemos, foi adulterado, adaptado aos interesses humanos, materiais, institucionais. De tal maneira se modificou o evangelho puro de Jesus, que hoje há uma confusão generalizada. Tem-se como cristão quem se batiza, quem se crisma, quem passa pelos sacramentos todos, como ainda acrescentando o casamento, a extrema unção, que comunga, que se serve da hóstia. Para ser cristão tem que batizar, crismar, casar e submeter-se a toda esta ritualística. E quem não se submete a estas normas não é cristão. Tal a subversão dos valores e dos conceitos, porque a essência do evangelho ficou esquecida. Essência essa consubstanciada em 2 palavras: amor e humildade. Humildade e amor, as 2 virtudes antíteses do egoísmo e do orgulho. Se Jesus tivesse vindo e tivesse preconizado estas 2 virtudes e tivesse ido embora, já teria cumprido a sua missão no que tange à pregação do evangelho. Mas mestre por excelência, pedagogo incomparável, ele não se satisfez em pregar o evangelho, viveu-o.
viveu plenamente, demonstrando na concretude, na prática, que é absolutamente exequível a aplicação, a vivência do Evangelho. Basicamente, Jesus viveu lastreado no Evangelho, mostrando-nos como se vive, e morreu, para usar a terminologia usual, para mostrar-nos como se morre, como se vive com o Evangelho e como se morre ou desencarna, na expressão espírita, com o Evangelho. No século XIX, atendendo o comando do próprio Cristo, reencarna uma alma de escola maravilhosa, linda, um gênio da humanidade, conhecido entre nós pelo pseudônimo de Allan Kardec. Allan Kardec veio com a missão de restaurar a mensagem pura do cristianismo primitivo do Cristo, escoimando, purificando o Evangelho de nosso Senhor de todas as enxertias e adaptações humanas, e legou-nos esta preciosidade que neste ano completa 150 anos. Allan Kardec, pedagogo, organizou o livro de maneira inteligente, sábia, lógica, sequenciada. E me permita fazer alguns considerandos para você. Nada contra, por exemplo, abrir o Evangelho ao acaso. Nada contra. Melhor que nada. Nada contra estudar o Evangelho através de apostilas. Mas raciocine comigo. Para que eu coloque o dedo na página que eu necessito, como eu desconheço o Evangelho, o meu mentor terá que me auxiliar. Bem, eu decido abrir o Evangelho às 3 da madrugada, e o meu mentor está disponível para colocar o meu dedão onde preciso. Fé raciocinada é um dos postulados espíritas. Bem, esse mentor está desocupado, e mentor desocupado não é mentor. No dicionário da língua portuguesa, desocupado tem o sinônimo de vagabundo, preguiçoso. A qualquer momento o mentor está disponível. Bem, para que o mentor coloque o meu dedo no lugar certo, o mentor conhece o Evangelho. Ora, se ele conhece e é mentor, eu conhecendo e aplicando também viro mentor. Se não viro o seu mentor, eu viro o meu mentor. Mentor é para aquilo que está fora da nossa capacidade, do nosso alcance. A nossa recomendação, que não é nossa, é de Allan Kardec, do Cristo, é que leiamos o Evangelho em sequência, que o memorizemos quanto possível, para que possamos consultá-lo sempre que necessário. E outra coisa, para que o mentor coloque o meu dedão no lugar certo, o meu dedão há de ser médium. Conclusão, eu não sou médium, mas o meu dedão é, porque ele é dúctil, dócil, e o mentor consegue colocar o meu dedão exatamente onde eu preciso. Então, amados, Kardec trouxe o Evangelho e organizou-o em 28 capítulos. Agora que eu fiz a introdução da palestra, vou começá-la. Capítulo 1: Não vim destruir a lei. Capítulo 2:
E agora paciência, porque eu vou fazer uma palestra sobre cada capítulo. Capítulo 2: meu reino não é deste mundo. Capítulo 3: há muitas moradas na casa de meu Pai. Faça prece para eu lembrar de todos, senão eu vou começar de novo a sequência. Capítulo 4: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 5: bem-aventurados os aflitos. Capítulo 6: o Cristo Consolador. Capítulo 7: bem-aventurados os humildes, ou pobres de espírito, para ser literal. Capítulo 8: bem-aventurados os limpos de coração. Capítulo 9: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Capítulo 10: bem-aventurados os misericordiosos. Capítulo 11: amar o próximo. 12: amar o inimigo. 13: não saiba a vossa mão esquerda o que faça a direita. 15: fora da caridade não há salvação. 16: não se pode servir a Deus e às riquezas ou mamon. 17: sede perfeitos. 18: muitos os chamados, poucos os escolhidos. 19: a fé transporta montanhas. 20: os trabalhadores da última hora. 21: haverá falsos cristos e falsos profetas. 22: não separeis o que Deus juntou. 23: estranha moral. 24: não coloqueis a candeia sob o alqueire. 25: pedi e obtereis. 26: dai de graça o que de graça recebestes. 27: pedi e obtereis. 28: coletânea de preces espíritas. O 25 é buscai e achareis. O 27: pedi e obtereis. E coletânea 28. Quando a humanidade, porque o problema não é nosso, quando a humanidade decidir-se por estudar este código de ética comportamental, este código de ética universica ou universal, afirmo a você que todos os problemas individuais de interrelacionamento, interpovos, internações estarão definitivamente solucionados. Ocorre que as igrejas tradicionais, que a teologia tradicional não tem dado à ética do Cristo, a este código de conduta universal, a atenção devida, o investimento devido. E não poucos crentes, na expressão genérica, pensam que o evangelho é tema para padres, pastores evangélicos, oradores espíritas, facilitadores, preceptores, monitores, quando na verdade o evangelho é norma de conduta, é gênero de primeira necessidade para todos nós, independentemente da condição socioeconômica, cultural e religiosa, porque o Cristo não é um patrimônio do Ocidente somente, o Cristo não é um patrimônio dos supostos ou dos efetivos cristãos, o Cristo veio para a humanidade. Um dia nós, os cristãos, perceberemos que o Cristo é mais do que um chefe de religião, do que um líder religioso. Sob ângulos infinitos, nós podemos estudar a figura do Cristo
seu comportamento, sua vida é sua mensagem. Seria possível, por exemplo, que um psicoterapeuta viesse aqui e abordasse Jesus sob o ângulo da psicologia. Seria possível que um pedagogo fizesse uma palestra com o Cristo enquanto pedagogo, o Cristo como administrador de empresa, o Cristo como jurista, o Cristo como médico, o Cristo como tudo que nós pudermos imaginar, porque a sua presença está inserida em todo o planeta, nos escaninhos mais escondidos possíveis. Então o Evangelho está posto para as nossas vidas. Do capítulo 1 ao 28, há toda uma sequência. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Ora, quando vamos ao médico e o médico nos prescreve uma medicação e retornamos ao médico, a primeira pergunta que ele faz: como é que você está? Está passando bem? Está melhorzinho? A segunda pergunta: tomou a medicação correta? Por isso Kardec coloca o capítulo 1, não vim destruir a lei, porque se não houver do cristão a predisposição de ajustar-se ao Evangelho, todo o restante do Evangelho perderá significação. Então a primeira condição para que nos ajustemos ao Evangelho é ajustarmos-nos a Deus. E isso nos remete a uma virtude muito esquecida, a obediência. Todos os crentes, ressalvadas as exceções louváveis, querem dizer para Deus como deve ser sua vida, estabelecem condições. Quando o que se espera do cristão, de maneira muito especial, e de toda a humanidade, é que haja um esforço de adequação à vontade de Deus. Madre Teresa de Calcutá conta que por muito tempo na sua vida de clausura andava mal com Jesus. No convento em que ela vivia, havia uma imagem de Jesus com duas palavras, compondo uma pequena frase: tenho sede. E por anos ela passava por aquele corredor, via a efígie de Jesus em gesso, a frase, mas nunca atentou para o detalhe de que ele continuava dizendo estar com sede. Até o dia em que ela teve um insight, estacou e se perguntou: o que tenho feito eu para dessedentar Jesus? Como Cristo não necessita da linfa, o que eu posso oferecer aos meus irmãos de humanidade? E ela, que era até então freira, professora de inglês na Índia, com este insight despertou para o Cristo, porque há cristãos dormindo, há cristãos sonolentos, há cristãos sem Cristo, cristãos pro forma, cristãos burocráticos, cristãos que vão à igreja por dever de ofício, ou que vão ao centro e não vê a hora da palestra de meia hora acabar e tomar o passe para, graças a Deus, eu estou livre disso, só semana que vem agora. Essas coisas ainda acontecem. Falta a condição crística e imaginamos que para ser cristão é obedecer à ritualística. E ela então saiu do convento e nunca mais foi a mesma. Nascia ali Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa de toda a humanidade, esta mulher extraordinária, que é uma estrela que ilumina o céu do século 20. Capítulo 1, portanto, não vim destruir a lei. Onde está o nosso Evangelho? Pergunto para você, sem te magoar, sem te ferir. E se ficar magoado, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos.
tá? Tem solução para tudo, até para uma palestra ruim como esta. Aplica o capítulo 10 que tudo fica bem. Você tem o evangelho em casa? Tem não? Oxe! Quantos evangelhos você tem em casa? Minha sugestão nesta noite, aliás, ele está ali exposto à venda, e não pense que eu esteja de olho no seu dinheiro. O evangelho está sendo vendido a R$10. Minha sugestão é que você tenha pelo menos 4 evangelhos em casa. Um na sua cabeceira, pode ser no criado mudo. Outro no banheiro. Excelente lugar para estudar o evangelho. 10 minutos diários de uma sentada estratégica. Dá para ler um tópico do evangelho. São 220 e poucos tópicos. Em menos de 8 meses, sentado no banheiro, não diga para Jesus, ele não precisa ficar sabendo, dá para ler o evangelho no banheiro. Um evangelho na mesinha de centro do sofá, outro na cozinha, e onde mais você desejar, pode ser no lavabo, onde você desejar, no porta-luvas do carro, na bolsa. Compre o evangelho, tire-o da prateleira. O seu evangelho, não empreste, não alugue, não venda, não doe, é seu. E leia-o, estude-o sem dó, com caneta, risque, anote, torne a ler, a reler, a triler, a quatriler. Porque é remédio de uso contínuo. As pessoas nos amam, nos amparam, nos assistem, mas chega um momento que eu deverei enfrentar só, com meus recursos, os desafios existenciais. Você não morrerá por mim, ou desencarnará. É só para enfatizar. Você não vai pagar minhas contas. Você não vai adoecer em meu lugar. Se um câncer estiver me esperando, você não enfrentará o câncer por mim, por mais queira. Meu pai desencarnou há muitos anos e eu não pude fazer absolutamente nada por ele. Ele foi só. Em dezembro passado, a nossa Morgana, filha, com 31 anos, depois de quase 40 cirurgias, 48 dias de UTI, desencarnou. Pude visitá-la todos os dias, quase, com algumas exceções. E graças a este evangelho, a doutrina espírita, eu pude contribuir para que ela pudesse viajar mais segura, mais tranquila. Dizem que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Mas eu uso óculos para enxergar melhor. E percebi que a nossa Morgana estava preparando as malas para viajar de volta à pátria espiritual. E eu pude falar-lhe de Deus, capítulo 1. Eu pude falar-lhe da vida imperecível, capítulo 2. Eu pude falar-lhe da comunicabilidade dos espíritos, capítulos 28, 27 e outros tantos mais, tentando auxiliá-la. Então, amados, é eu comigo, e como de mim mesmo nada posso fazer de especial, por minha segurança, por meu equilíbrio, por minha estabilidade, por minha felicidade, aí está o Evangelho. Não esse Evangelho no papel, não o Evangelho na prateleira, não o Evangelho lá na copa, o Evangelho no coração, o Evangelho na mente,
para que possamos começar este exercício de pensar com o Evangelho, de falar com o Evangelho, de sentir com o Evangelho, de viver com o Evangelho, de orientar-nos com o Evangelho. Porque assim como para a humanidade a humanidade dividida em dois tempos, em antes e depois do Cristo, a nossa vida será dividida em antes e depois do Evangelho, compreendido, sentido e aplicado. Eu sei que você sofre, eu sei que você tem conflitos, eu sei que você tem dificuldades, eu sei que você tem carências, eu os tenho também, conflitos e carências, lutas e testemunhos vários. Mas a questão não é se sofremos mais ou se sofremos menos. A questão que se nos apresenta é outra: como temos sofrido? Que benefício temos extraído da dor, da dificuldade? Sem Evangelho, desespero; sem Evangelho, aflição; sem Evangelho, revolta; sem Evangelho, pessimismo; sem Evangelho, estresse crônico; sem Evangelho, ansiedade crônica; sem Evangelho, depressão; sem Evangelho, pânico; sem Evangelho, tédio; sem Evangelho, vazio existencial; sem Evangelho, um cansaço; sem Evangelho, desencanto; sem Evangelho, decepção; sem Evangelho, frustração; sem Evangelho, medo; sem Evangelho, egoísmo; sem Evangelho, orgulho; sem Evangelho, vaidade; sem Evangelho, presunção; sem Evangelho, arrogância; sem Evangelho, complexo de superioridade ou de inferioridade. Com o Evangelho, bom ânimo, coragem, otimismo, esperança, descanso, refrigério, equilíbrio, paz, harmonia, segurança de conduta, certeza da vitória, caridade, desprendimento, abnegação, amor, bondade, ternura, tolerância, compreensão, amizade, entrega, autodoação, serviço na caridade, esquecimento de si mesmo, humildade, fé e todas as virtudes que poderíamos aqui apresentar, presentes no cristão cristificado, no cristão evangelizado, no cristão que entendeu Jesus e que vem se empenhando por vivê-lo na concretude da sua vida. Não digamos mais para o Cristo que temos uma aflição, digamos para a nossa aflição que temos um Cristo. Não digamos mais para Cristo, o Cristo que temos um problema, digamos para o problema que nós temos um Cristo. E podemos enfrentá-lo, peitá-lo mesmo, e dizer para a dificuldade ou o problema, para ficar na construção do masculino: quem é você? É um problema? Pode vir, meu amigo, pode vir, pode vir. Você tem lá o seu poder, a sua força, mas eu tenho Jesus Cristo, eu tenho o Evangelho. Parece pieguismo isto, para nós que não estamos familiarizados com o Evangelho.
Então, amores, haja o que houver, aconteça o que acontecer, empenhemo-nos conscientemente na busca pela adequação do Evangelho. E digo a você que não há dificuldade não solucionável através do Evangelho. Dando meu testemunho pessoal, a minha meta principal para esta encarnação, eu quero ser uma pessoa calma, pacificada. É a minha meta primeira, ser uma pessoa tranquila. Pois eu deliberei há muito tempo focar-me no capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos. Tem 5 itens: injúrias e violências, afabilidade e doçura, obediência e resignação, a cólera, a paciência. Ora, lendo um tópico por dia, em 5 dias, eu leio o capítulo 9. E sabe por que li só 300 vezes este capítulo? Porque eu sou um cristão relapso. Porque se eu fosse um cristão melhor do que tenho sido, eu teria lido muito mais. Eu estou na Grey Espírita desde 79, 35 anos, vezes 365 dias, eu estou na Grey Espírita há mais de 10 mil dias. Ora, 5 itens no capítulo 9, eu li 300 vezes, 1.500 dias, eu sou espírita há mais de 10 mil dias, significa que eu li um item a cada 10 dias. Veja a negligência do candidato a espírito pacificado. Imagine como eu estaria se nestes 10 mil dias eu tivesse lido um tópico diariamente, como eu almoço todo dia, como eu tomo banho todo dia, como eu escovo os dentes quando faço palestra, não é? Imagina você como eu não estaria, só no dia que eu faço palestra, né? Para poder atender o autógrafo. Nos outros dias a gente leva. Imagine então você, não satisfeito, eu escrevi um pequeno livro sobre paciência. Extraí material do livro, gravei 4 CDs, gravei um DVD e já fiz umas 200 palestras sobre paciência. E ainda não sou calmo, manso, tranquilo, sereno, no padrão desejável, porque é uma construção, é um esforço, leva tempo. Ora, para quem foi colérico 1 bilhão e 500 milhões de anos, numa encarnação, não dou conta de chegar no patamar desejável. Mas como a lei é de progresso e eu estou aqui para evoluir, perseverando, não recuando, não desistindo, eu vou atingir um estágio maravilhoso. Quem sabe daqui 1000 anos, 5000 anos, eu seja Prêmio Nobel da Paz. Eu fico nervoso só de pensar. É muito tempo. E é por isso que a gente vai desistindo de nós mesmos. O Cristo chegou à condição que Ele está pelo Evangelho. Um dia, há 100 bilhões de anos, não sei, 500 bilhões de anos, ninguém sabe, 1 trilhão de anos, ninguém sabe, Ele deliberou, Ele se cansou de ser um Isaías claro e falou: bom, eu vou ser diferente, eu vou me ajustar ao Evangelho. E tanto fez que cristificou-se através do Evangelho e superou a animalidade, a ancestralidade, os instintos, as emoções, as paixões, atingiu o sentimento, o amor por excelência, e foi expandindo-se sempre mais até poder merecer o governo da terra.
Nós estamos nesse caminho. Então o Evangelho é para toda a gente, para todas as situações. Então você tem lá as suas dificuldades, que no momento a gente não precisa abordá-las, mas você as conhece. Então, como dissemos esses dias, não importa a nossa condição atual, o importante é a busca pela vivência do Evangelho. Agora, não nos satisfazermos com menos, não transferir para o padre, o pastor, o preceptor, o orador espírita, a responsabilidade de estudar o Evangelho por nós, de vivê-lo por nós. Cada um de per si há de empenhar-se, estudando-o repetidas vezes, vai fixando. E para você ter uma ideia de como isso funciona, amanhã vai fazer um dia que eu sou uma pessoa calma, tranquila. Olha que beleza, olha que progresso extraordinário. Então, como nós dissemos, nessa semana toda, transitando pelo Evangelho, é o código para a nossa vida. Problema de criança e adolescente, o estatuto da criança e do adolescente. Problema de natureza penal, Código Penal. Problema de relação de consumo, o Código do Consumidor. Para os assuntos pertinentes ao espírito imortal, o Evangelho. E por que Allan Kardec colocou no capítulo 2, Vida Futura, Imortalidade da Alma? Porque viver é uma fatalidade. Nunca morreremos. Em tempo algum morreremos, desapareceremos. Viver é uma fatalidade do espírito. Outro dia eu estava à noite meditando e pensei nos meus problemas e pensei na imortalidade da alma e pensei comigo mesmo: daqui 100 anos estou vivo. O que serão os meus problemas daqui 100 anos? Alguma coisa. O que serão os meus problemas daqui 200 anos? Talvez alguma coisa. O que serão os meus problemas daqui 500 anos? Alguma coisa. O que serão os meus problemas daqui 1000 anos? Os nossos problemas daqui 10.000 anos? Os nossos problemas daqui 20.000 anos? Daqui 50.000 anos? Daqui 500.000 anos? 1 milhão de anos? E daqui 1 milhão de anos, nós estaremos apenas na antemanhã da eternidade da vida. Viveremos sempre. Portanto, a aflição da hora que passa não pode ter o condão de afligir-nos em demasia. Até pensando na eternidade da vida, na imortalidade da alma, eu fiquei estressado. Falei: meu Deus, eu não vou morrer nunca. Eu não vou ter nenhuma folga. Eu queria tanto descansar em paz e não vou conseguir. E eu fiquei estressado só de pensar nisto. Então nós vamos viver sempre. E falando em morrer e descansar, o caso daquele genro, a sogra desencarnou e ele enterrou a sogra, fez a inumação e escreveu na lápide: aqui jaz minha sogra, e eu finalmente descanso em paz. Só neste caso que você vai poder descansar. E a moça estava infeliz no casamento, cansada, telefonou para a mãe e falou: mãe, eu não aguento mais, eu quero dar um castigo no meu marido, estou indo para a sua casa, eu vou ficar 1 mês aí. E ela falou: minha filha, se é para dar um castigo nele, deixa que eu vou para a sua casa. O Jamil está me lembrando aqui, eu tenho vários livros publicados, um deles é Viva Mais. Eu indico todos os livros para todo mundo, a única exceção é o Viva Mais. Não dê ele de presente para tua sogra,
Porque ela vai pegar o livro, Viva Mais, e vai acreditar que é sincero da tua parte, e aí você não vai dar conta de conviver com ela. Então, amados, nossa palestra é esta, simples, despretensiosa. Eu quero chegar mais perto de você. Olha que cena linda, o Dudu aqui, olha, deitado no colo do pai na palestra. E eu me lembrei da minha infância, quando meus pais, nós éramos em 10 irmãos, dormindo ali, a gente babava, era uma felicidade, né? Então, amados, nós vamos terminando a palestra na sua parte introdutória, né? O Evangelho não é fácil vivê-lo, mas é preciso tentar. É preciso tentar. Toda crença sincera é respeitável. Vá à sua igreja, vá à missa, se você é católico e está feliz com isto. Vá no seu culto, se isso te faz bem, te faz feliz. Vá ao centro espírita, mas não nos iludamos. Vamos obedecer a liturgia, o ritual, vamos respeitar a organização hierárquica, tudo é respeitável, mas a nossa maior necessidade é a do Evangelho. O Evangelho em nossos corações. Você, pois não, querida? Meu netinho está com 4 anos, ele fica muito comigo. Eu pego o Evangelho para ler, me toma. Você não vai ler, você não vai ler. Isso. Eu devo tomar paz, eu gosto, mas... Exatamente. E o dia que ele não te obedecer, dá um coro nele de Evangelho. Como fez o Chico um dia lá, né? Então, amados, há tanta coisa a ser dita, mas não será hoje. Tenha o seu Evangelho, estude-o, leiam, porque nós todos vamos envelhecer, vamos adoecer, não sabemos as lutas que nos espreitam, e se não forem lutas agora, serão depois. Lutas evolutivas, expiatórias, probatórias, não importa. E não se preocupe se é karma, se não é. O Evangelho está na terra para orientar nossa vida de hoje para amanhã, de amanhã para depois. Cuidado com essa coisa de karma que você ouve por aí, porque não sei quando, numa outra encarnação, você aprontou isso e aquilo. Isto é bobagem. A partir do momento, eu não nego a lei de causa e efeito, mas a partir do momento que reencarnamos, é porque Deus acredita em nós, é porque o Cristo acredita em nós, é porque a espiritualidade acredita em nós, e isto nos credencia a acreditar em nós mesmos. Se fosse para retomar o passado, Deus não teria instituído o esquecimento do passado. Se reencarnamos e esquecemos transitoriamente, é porque nos está dando a vida, a oportunidade da gente escrever uma nova história. Quem vive de passado é museu, professor de história, múmia, ou São Paulino, corintiano, tá? Vamos cantar. Gratidão a Deus. Sempre tem muita dificuldade de fazer palestra em branco. Falar para pessoas lindas, loucas, mas a gente não desiste. Já faz 16 anos que eu um dia aprendo. Gratidão a Deus. O Evangelho nos ensina a agradecer. A sombra da tristeza, cobrir seus sonhos de
chorar. Volte a sorrir. Você é tão feliz. Volte a cantar. Faça uma prece. Seja grato a Deus. Ele sempre abençoa. Problemas de desencanto das pessoas, capítulo 3 do Evangelho. Cansaço, desânimo, não quer mais trabalhar ou progredir. Capítulo 4, está sofrendo muito. Capítulo 5, problema é orgulho, presunção, vaidade, arrogância. Capítulo 7, o problema é lixo mental, pureza, de sentimentos, de pensamento. Capítulo 8, o problema é cólera, violência, grosseria, indelicadeza. Capítulo 9, o problema é mágoa, ressentimento, hostilidade reprimida. Capítulo 10, o problema é ódio, dificuldade de relacionamento, vingança. Capítulos 11 e 12, o problema é egoísmo, indiferença para com as aflições humanas. Capítulo 13, o problema é convívia. Capítulo 14, honrai vosso pai, vossa mãe. O problema é apego, posse, egoísmo, riqueza, escravidão a estes valores imediatistas. Capítulo 16, o problema é de acomodação, não quer evoluir. Capítulo 17, não quer trabalhar para o Cristo, sente que não vale a pena, pensa em desistir. Capítulo 18, o problema é conjugal. Capítulo 22, pode separar-se com ou sem evangelho, como a gente pode casar com ou sem o evangelho. Pensa que basta servir a família menor e que o problema do mundo não é nosso. Capítulo 23 está lá. Você é tímido na sua fé, pensa que basta ir à igreja ou ao centro, e o problema do mundo de iluminação, divulgação da doutrina, não é com você. A solução está no capítulo 24. Está ansioso, capítulo 25. Você é médio, está esperando elogios, reconhecimento, aplauso, fama, glória, poder, está cobrando de alguma forma. Capítulo 26. Não há dificuldade que não se resolva com o Evangelho. Sorria, porque o Evangelho é boa nova de alegria. Cristão triste, depressivo, é um paradoxo, porque o próprio Cristo disse: eu vim para que tivesseis vida e para que a tivessem em abundância, e eu voltarei a ver-vos, e o vosso coração se encherá de alegria, e esta alegria ninguém vou-la tirará. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Um beijo, Franca. Deus te abençoe 2 vezes, hoje e sempre.